Oi, hoje é terça-feira e eu e a Pete estamos aqui para ensacar as nossas roupas, porque amanhã é o grande dia, o dia da mudança, o dia que começa um novo capítulo nas nossas vidas. E eu confesso que eu tô procrastinando um pouco porque tá sendo um pouco difícil assim conceber que a gente não vai mais entrar aqui, mas é uma etapa importante para viver outras melhores ainda. Então, nos acompanhe. Oito sacolas. Hoje todas as minhas roupas cabem em 8 sacolas. E eu tenho muito orgulho disso porque é uma redução, é uma consciência que eu venho tomando há uns 10 anos já da quantidade de roupas que eu tinha e tive. E que não faz sentido ter tudo isso, porque primeiro que uma coisa que eu aprendi com a Odete da Casa Clara aqui de Lajeado, quando eu fazia as redes sociais deles muitos anos atrás, que é energia parada não favorece novas coisas na nossa vida. Então, lá na loja dela, ela ficava trocando as coisas de lugar justamente para fazer rodar, e eu percebi que isso também era uma boa, então eu sempre tô mexendo nas coisas dentro de casa. E outra coisa que me veio muito assim à tona, o quanto a gente acumula coisas, seja, eu engordei e aí tem um monte de roupas que eu gosto, mas eu tô esperando o momento que elas vão me servir de novo. O corpo, ele acompanha a nossa vida e às vezes ele não volta ao que ele era, ou ele leva muito tempo pra voltar ao que ele era. E quando a gente chega nessa outra versão, enfim, a gente percebe que o nosso estilo também mudou, então faz mais sentido a gente buscar peças que realmente condizam com a nossa realidade e não ficar sempre olhando lá pra trás com aquela coisa meio depressiva de eu já coube nessa roupa e vou entrar de novo nela. Então isso é uma coisa que eu tive assim muito pra minha vida. E quando eu morava em Frederico, eu tinha um armário desse tamanho só pra mim, fora as malas com roupas de outras estações que estavam fechadas ali, guardadas em outro espaço. E eu fui percebendo que eu não uso quase nada. E aí uma profissional organizer, um dia que eu entrevistei ela, ela me deu uma dica que é colocar os cabides ao contrário. Então eu arrumei todas as minhas roupas e coloquei o cabide assim, ó, ao contrário, que é um meio difícil de pegar, né? E aí, conforme eu ia usando as roupas, eu ia endireitando. Aqueles cabides que ficavam ao contrário muito tempo, eu fui percebendo que eram roupas que eu não usava, mesmo que eram bonitas, mesmo que eu gostava. E aí veio uma outra lição muito importante, que é: não guarde roupa para usar em ocasiões especiais, porque quando a gente fica muito tempo guardando roupas boas, roupas bonitas para usar em ocasiões especiais, quando chegam essas ocasiões, a gente fica inseguro porque a gente não está acostumado a usar esse tipo de peça. E acaba que elas ficam mais uma vez pro armário e a ocasião nunca é especial o suficiente para a gente usar. Então, são coisas que eu fui aprendendo ao longo da vida sobre desapegar, sobre diminuir, sobre reduzir. E teve uma outra dica também que eu recebi da Manuela Teixeira, que é uma estilista aqui da cidade, que eu também já entrevistei ela algumas vezes quando eu trabalhava no jornal, que ela falava sobre o armário cápsula, que é você ter poucas peças que você usa, todas elas com todas, né? E isso pra mim faz muita diferença, eu tô tentando sempre focar nisso, porque eu sei que essas 8 sacolas eu não vou conseguir levar dentro da van. E se eu conseguir, vai ficar muito apertado, igual eu não vou conseguir achar, visualizar tudo pra conseguir usar e fazer com que a vida seja um pouco mais fácil. Então, esse processo de reduzir, ele ainda não acabou. E eu tô bem ansiosa para ver onde eu vou chegar com essa redução e saber que eu vou sempre usar as roupas que eu gosto todos os dias, e se estragar, paciência, é porque elas estragaram porque elas estavam sendo usadas e não porque elas ficaram guardadas e foram comidas por uma traça, ou porque pegaram um mofo, ou porque simplesmente não cabem mais. Então fica a reflexão aqui. Agora eu vou começar a fazer a mesma coisa, empacotar aqui as coisas do Rafa. E além, isso aqui são roupas. Eu tenho 2 sacolas ainda de sapatos, que são tênis e chinelos e tal, e só. Então tô bem feliz e bem satisfeita em saber que hoje eu já não acumulo mais tanta coisa quanto antes. E eu desafio vocês a olhar para o armário de vocês e ver se realmente precisa ter tudo que tá lá dentro. Até que não estamos tão diferentes assim, porque eu tenho 8 sacolas, o Rafa tem 6, e 2 de sapatos ele também tem. Então, é isso.
Hoje nosso vestuário se resume a isso. Esse monte de cabide ainda é da época que a gente fez aquela primeira limpa, que a gente postou nas redes sociais. Então, cara, mais uma etapa concluída. Inclusive agora o quarto tá começando a dar eco. Então é isso. Mas eu vou dizer bem sinceramente, assim, ó. É um saco fazer mudança. Nossa, onde tu abre um armário tem coisa e aí tu tem que decidir o que tu tem que fazer com aquela coisa, não tem procrastinar, não tem pra deixar pra depois. E aí é um pouquinho chato, mas tudo bem. Eu vou mostrar agora pra vocês uma das coisas que eu mais gosto aqui do quarto. Vê se não é a coisa mais linda. Essas flores aqui. Eu sou apaixonada por elas. Meus pais, eu peguei mudas lá na casa dos meus pais, eles vieram pra cá me ajudar a plantar. E é sempre um presente quando eu abro a janela e vejo.